1h e 52 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A conversa é com a liderança jovem indígena Rui Manchineri. Ele é coordenador da ONG Matiparrá. Matiparrá, exatamente. E ele vai ter que responder aqui a observação do Carlos, do bairro Floresta. A primeira parte da pergunta dele, o Rui, trata daquele raciocínio de que as terras indígenas são muito grandes para uma população indígena pequena. E, no entendimento dele, isso é injusto. Não é que é injusto, ele pergunta, isso é justo? E aí eu queria que você respondesse, é justo? A gente também, voltando um pouco nesse processo que a gente acabou de falar, histórico do Brasil, antes a gente era mais de 5 milhões de indígenas no Brasil, em 1500. E daí, devido a vários processos de exploração, a gente foi reduzido a 800 mil. Então, daí, no último censo do IBGE agora, falou que somos mais de 1 milhão de indígenas agora. Deu uma crescente de mais de 200 mil pessoas, ou 200 mil indígenas. Então, há um crescimento populacional. Então, se a gente for levar para a lógica também dos grandes latifúndios, é uma pessoa só, um fazendeiro, um cabeça só para vários hectares, para vários milhões de hectares também. Então, aonde isso também é justo. Então, a gente vê um crescimento populacional dos indígenas no decorrer dos anos. Então, a terra que antes era muita terra, para pouco índio, que é um dos comentários também que a gente mais vê na internet, já não vai ser mais daqui a uns anos. Então, a gente precisa rever esses conceitos também, porque a população cresce. Então, a gente vai crescer no decorrer da história, dos anos que vão se passando. Então, a gente também vai precisar de terra. Então, vai precisar, além das terras demarcadas, já demarcadas agora, vai precisar de um processo de ampliação para os territórios também. Porque daí visa também um processo econômico da comunidade indígena. Aliás, eu já queria te interromper e falar o seguinte. O marco temporal abre alguns precedentes, me parece, no mínimo discutíveis, para não dizer perigosos, no que se refere à questão da exploração econômica. Eu queria que você tratasse disso também. Ele abre uma série de precedentes que já estão, na verdade, introduzidos dentro dos territórios indígenas. O garimpo ilegal também foi um dos grandes temas no território de Roraima, né, na crise sanitária e humanitária dos Yanomamis. Mas espera, é importante a gente colocar o seguinte, Rui, de que o marco temporal, uma vez aprovado, uma vez passada a tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, que a gente não sabe se vai passar, mas vamos tratar com a possibilidade de que seja tudo aprovado e o marco temporal passe a valer. O que isso quer dizer? Qual é o precedente perigoso? É que a União, ela pode permitir, por meio de uma autorização do Congresso, não é isso? Sim. O Congresso autoriza a possibilidade de atividade garimpeira, de madeireiros, inclusive por não indígenas, não é isso? Sim, inclusive por não indígenas. Então, a gente vai ver grandes, já é, né, uma grande atividade dentro dos territórios indígenas, até já demarcados. Então, a gente vê esse perigo ainda aumentar. Então, a gente vê um cenário da crise climática e vê o outro cenário, que é da preservação ambiental. Então, o segundo dado da ONU, somos mais de 5% da população mundial, mas só que preservamos mais de 80%. Então, o indígena, o seu modo de vida está para além da preservação. Então, o que quer dizer o marco temporal? Quer dizer também uma possibilidade da gente andar com mais pressa para uma crise climática, tendo garimpo, tendo a exploração de madeireiras, tendo a exploração dos grandes latifúndios. Então, a gente precisa ver também um perigo do avanço do marco temporal. Então, explicando um pouco sobre esse garimpo, que é uma atividade econômica dentro dos territórios indígenas. Então, através do garimpo, ele tem uma série de consequências para a saúde humana. Então, o mercúrio, ele é advindo da atividade do garimpo. Então, para o garimpeiro extrair ouro, ele precisa do mercúrio. Então, muitas das vezes, esse mercúrio, ele é vindo na forma natural dele, que é a forma líquida. Então, nessa atividade, o trabalho do garimpeiro que não é legal,
ele se expõe e expõe a algumas outras populações. Então, o mercúrio ele contamina a pessoa e daí ele incorre em uma série incorre em uma série de atividades ou até perigos à saúde humana. Então, olha, tem aqui uma pergunta do Francisco Pancho, ele está te perguntando o seguinte: pergunta para o nosso líder indígena como ele vê a postura de certas lideranças do povo originário no Acre. Isso é a pergunta dele, mas aí ele faz uma observação. Os parlamentares do Acre votam contra as pautas de interesse do povo indígena e quando chegam nas aldeias são recebidos com festas. Isso é contraditório. Quer que você faça uma observação em relação a isso? Eu acho que esse cenário é perfeito para poder conscientizar as populações indígenas do papel importante que é colocar um parlamentar dentro da Assembleia Legislativa, tanto do Acre quanto da Assembleia Federal, na Câmara de Deputados ou Senado. Vocês não têm nenhum representante nessas arenas políticas? A gente tinha, na verdade, agora não conseguiu se eleger. O Ninauá, né? O Ninauá, aqui no Acre. Tinha a Joênia Wapichana, que não conseguiu se reeleger, mas agora a gente tem uma, que chama Célia Chacriabrá, do povo Chacriabá, lá de Minas Gerais. Então ela é a única indígena. A gente conseguiu eleger também a Sônia Guajajara, mas só que ela virou ministra, então ela cedeu esse cargo. Mas mesmo assim tem poucos indígenas para poder defender essas pautas. Então é uma das coisas também desse processo de retomada histórico, para poder garantir os direitos das populações indígenas dentro da Constituição Federal. Deixa eu só colocar aqui uma situação, uma explicação. Eu quero que todos os professores de direito fechem os ouvidos para a explicação que eu vou dar aqui agora, porque eu vou atacar de professor de direito que eu nem sou. Mas é só para tentar explicar de uma maneira muito superficial, mas é importante para eu me comunicar e para eu poder comunicar as pessoas em casa também. Quando se fala que não se pode mudar a Constituição por uma lei ordinária, aí agora lá vem eu, né? E o que é lei ordinária, Itaã? Bom, lá vai. Vamos pensar que a Constituição seja a lei mais forte que nós temos. Ela é forte, poderosa. É a mais poderosa. Não há nada acima da Constituição. Então você imagine que qualquer coisa, para mudar o que está nessa Constituição, parceiro, não é por qualquer ideiazinha que você chega lá e muda as letras da Constituição, não. E a lei ordinária, digamos que é uma lei fracote, é uma lei básica, é uma lei que não tem força suficiente para poder mudar a fortuna da Constituição. Será que eu me fiz entender? É claro que eu pedi para você que entende direito, para você fechar os seus ouvidos. Então, digamos que a Constituição é uma lei muito forte e poderosa e a lei ordinária é muito fraquinha, tem umas canelinhas muito finas. Não dá para fazer nem cosquinha na Constituição, entende? É claro que a Câmara dos Deputados não quis nem saber disso. Por quê? Porque o entendimento é político, não é isso, Rui? Sim. É importante até frisar, Itaã, que o Ministério Público Federal, na sua 6ª Câmara, ele também lançou uma nota falando que esse ato do próprio marco temporal, que agora, antes era PL 490, agora vai para o Senado com a numeração 2903, então vai ser PL 2903 agora, ele colocou que é inconstitucional, como o senhor falou. Uma medida provisória, ou nesse sentido, não pode destituir uma Constituição. Então, eles estão mudando esse parecer jurídico. Então, até o próprio Ministério Federal, o Ministério Público Federal, falou que esse ato é inconstitucional, prevendo esse ato que o senhor falou. Então, a gente tem um pensamento jurídico também favorável dentro do Ministério Público Federal para essas questões também. Então, é importante frisar também a necessidade da gente proteger em termos da própria Constituição dentro da Câmara dos Deputados. Então, é preciso colocar indígenas dentro da Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa aqui no Acre, seja na Câmara, no Senado, seja também no mais alto cargo da Presidência Federal,
porque daí realmente a gente vai ter pessoas defendendo direitos e pautas indígenas nesse cenário. Então, olha só, isso é tão grave. Levando em consideração essa explicação banal que eu dei aqui a respeito de lei ordinária, agora, do ponto de vista jurídico, você imagine a gravidade disso, porque se o Supremo entender que esse PL agora vai ser algo que tem força, uma lei ordinária passa a ter força para mudar o texto constitucional, você imagina o que vai ser a nossa Constituição a partir de agora, então? sim. Qualquer coisa apreciada lá na Câmara dos Deputados, não, agora mudou a Constituição também. A Câmara disse que sim, então pronto. A gente vai chamar como rasgar a Constituição, né? Porque se a própria Constituição não obedece, as pessoas que estão para poder julgar não obedecem, então é realmente um sério risco à própria letra da Constituição, a própria letra da lei que está na Constituição. Então isso serviria como um amparo e agora está servindo como um avanço para esses ataques também. Então, só voltando no assunto da mineração, é interessante frisar que a WWF, por meio da Fiocruz, que é uma instituição renomada aqui no Brasil, levantaram os dados sobre a mineração, tá bom? Levantaram dados para falar que encontraram alto índice de mercúrio nos peixes que estão sendo comercializados aqui no Acre. Então a gente não tem atividade garimpeira aqui no Acre. Mas então como é que está vindo o mercúrio para esses peixes? Está vindo de um país chamado Peru. Eles também têm legalizado a exploração de garimpo lá. E os peixes que estão lá vêm para o Brasil e daí são comercializados também. Então isso é um risco. Então traz, como eu falei, traz uma série de riscos para a saúde humana. No homem, na mulher. Então na mulher vai fazer a má formação do feto. Então vai causar deficiência na mobilidade, vai causar um baixo nível de cognição. A pessoa vai ficar literalmente mais indefesa cognitivamente. Então ela não vai faltar mobilidade, vai faltar cognição. Então isso um ataque grave não somente às populações indígenas, mas às populações que estão aí também, a população acreana que vai no mercado, vai na feira comprar seu peixe e pensa que está comprando algo seguro, mas não está comprando. Olha, o seu Francisco do Monel Julião ainda está querendo que você fale um pouco mais a respeito da representatividade política. Boa tarde, Taan. Não já está na hora dos indígenas começarem a eleger vereadores e deputados estaduais, federais, senadores, enfim, se fazer representar na arena política com mais força? Sim, acho que já passou da hora, então. Já passou, e pro seu Francisco. Pro seu Francisco, que também perguntou. De fato, a gente estava numa escalada, eu acho que a nível de COIAB foi bastante interessante poder colocar indígenas nas suas candidaturas. Então, a gente teve mais de 180 indígenas saindo na Amazônia Legal como vereador, como deputado estadual. Não conseguiria se eleger, mas a gente colocou os nomes dele para ver como é que eles estavam sendo aceitos pela sociedade também. Então, foi algo positivo, porque o pensamento indígena já está começando a ter a necessidade de realmente a gente ocupar esses cargos para poder também estar lá, para poder fazer esse tipo de enfrentamento, não somente com as organizações indígenas, mas as organizações indígenas também fazendo esse apoio, mas também estando na casa do povo, na Assembleia Legislativa. Muita gente que ouve você falando isso entende que isso tira a legitimidade do povo indígena. Muitos de nós entendemos que indígenas, as populações, os povos originários, só serve se for os não contatados. Se teve contato, pronto, já não. Você aqui vestido dessa forma, com essa barba aí parecendo um modelo da Calvin Klein, isso aí já não é mais indígena para muita gente, né? Nós trabalhamos com essa percepção. Sim, e acho que foi, acho não, né? Foi um dos pontos que, enquanto indígena, a gente viu esses desafios também na própria formação da gente, né? Do nosso ser. A gente enfrentou muito preconceito na sala de aula, chegaram a falar a mesma coisa também: Rui, você não é indígena porque você tem barba e tal.
Então, chegam a enfraquecer também. Então, a gente vem de um processo de retomada de direitos e quando a gente está chegando perto, aí vem esses estigmas, né, da população. Então, isso te incomoda? Te incomodava quando era mais jovem? Incomodava. Foi um trabalho, graças a Deus, feito pela minha mãe e pelo meu pai, de falar e de apontar, Rui, você não é mais ou menos importante que as outras pessoas. Então, você está lá, você está inserindo numa sociedade na qual, às vezes, eles não vão ter um pensamento mesmo que o seu, mas você precisa estar lá porque você tem um objetivo de vida, que é defender e falar sobre as questões e direitos das populações indígenas. Então, isso foi um trabalho feito pelos meus pais. Então, agradeço, inclusive, pela essa formação, porque hoje me chegou a estar aqui nesse programa com o Itan, para poder falar um pouco sobre essa perspectiva indígena dentro do seu programa e, de novo, agradecendo essa abertura de fala no seu programa. Obrigado, Rui. Agora, eu imagino que amanhã vai ser um dia de protesto, pressão no Supremo. Sim. E esses protestos devem estar disseminados pelo país inteiro. Sim. Só para fazer uma leitura, até chegar nisso, a gente viu um processo de implementação da retomada histórica das lideranças indígenas dentro do processo de tomada de decisão do governo. Então, a gente viu uma escalada desde da criação do Ministério dos Povos Indígenas, que hoje é ocupada pela Sônia Guajajara, e daí a gente viu uma nova presidência da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é pela pessoa da Joinel Pichana, e uma escalada ainda maior nas coordenações regionais da FUNAI e do Distrito Sanitário Especial pelas lideranças indígenas. Então a gente está vindo num processo de ocupação de cargos na decisão de tomada de decisão do governo. Então, e daí veio a medida provisória que tirou a competência do Ministério dos Povos Indígenas em demarcação de terras indígenas para o Ministério da Justiça, e logo em seguida a gente viu um processo de retomada da votação ou do regime de urgência votado pela Câmara dos Deputados no dia 30, e daí a gente viu essa PL passar na Câmara dos Deputados, da Câmara dos Deputados. Então é uma resposta... Duas porradas em uma semana só. Então a gente viu uma resposta do Congresso Nacional para as questões do Executivo. Então a gente está tentando mobilizar e sensibilizar agora os senadores para poder conscientizá-los sobre esse movimento indígena que está acontecendo não só no Acre, mas no Brasil. Então, amanhã a gente vai estar reunido na Assembleia Legislativa do Acre para poder fazer esse ato contra a PL 2903 do marco temporal. Então, a gente vai estar se concentrando às 9h30 e daí a gente vai encerrar às 12 horas, mas a gente espera que a sociedade e outros segmentos também da sociedade possam estar lá. Porque, como eu falei, não só essa PL, o marco temporal afeta as questões indígenas, mas também afeta a população acriana. Correto. Então, em termos de mudança climática, como eu citei também, em termos da contaminação dos peixes pelos mercúrio. Então, isso não é só uma questão indígena, mas eu acredito que é tudo, é o planeta, é a sociedade, somos nós, somos cada um. Rui, eu quero terminar, antes de... Não coloque a musiquinha não, só por gentileza, Lala. Deixa eu só colocar aqui a fala da Socorro Lima, que me parece dialoga com você e se contrapõe ao que o seu Carlos falou. Na minha opinião, diz ela, não deveria ter muita conversa, polêmica sobre esse marco temporal entre a comunidade denominada civilizada branca e principalmente entre os políticos, governantes, em relação aos povos indígenas. Pois desde a invasão de Portugal, porque as terras brasileiras já eram habitadas, e o que aconteceu é que os povos indígenas sofridos foram mortos e também perderam as suas terras e, além disso, a invasão dessas terras por garimpeiros, a mineração e pelos fazendeiros. E assim esses povos são expulsos do seu habitat natural para as cidades, o que causa também um impacto ambiental. Será que isso é justo? Ela pergunta, né? Será que isso é certo? Fazendo um contraponto ao que disse o seu Carlos, lá da Floresta. Bom, democraticamente, li aqui o pensamento da Socorro Lima. Obrigado, viu, Socorro, pela sua participação também. Rui, boa sorte e estamos em guerra, né? Posso dizer assim? Estamos em guerra. Uma guerra diferente, mas é uma guerra. Estamos em luta e a gente vai vencer. Com certeza. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta no Gazeta Entrevista.